Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com você sobre coisas muito importantes que eu venho percebendo, tanto em mim, na minha vida, quanto na vida de outras mulheres, e que de vez em quando eu converso com alguém sobre isso, e eu achei muito importante compartilhar isso aqui com vocês, porque eu tenho certeza que vai ser válido para você trazer uma reflexão, para você trazer uma consciência para a sua vida, para você resgatar alguma memória, para você entender algum processo que pode ser que está aí no seu coração, mas você não está entendendo o porquê que isso acontece. Eu trouxe aqui o meu caderninho porque eu também vou mostrar para vocês algo que eu faço no meu dia a dia que pode ser muito útil, né, para vocês aplicarem no dia a dia de vocês e trazer a consciência. Então, bora lá? Antes de mais nada, o meu cafezinho que me acompanha sempre aqui, né, quando eu estou falando com vocês. Mas o que é que eu quero falar com vocês hoje? O que eu tenho percebido muito, tanto na minha vida, né, nesse meu processo de autoconhecimento, nessa minha caminhada espiritual, de cura e na vida de outras mulheres que se conectam a mim. A repetição de padrões na nossa vida, esse modo de defesa que a gente ativa inconscientemente quando está fazendo uma travessia, uma transição, uma mudança na nossa vida que é muito necessária. Muitas vezes impulsionada pela própria vida, pela própria espiritualidade, porque chegou seu momento do despertar, você está ali recebendo o chamado, começam a acontecer movimentos aí na sua vida e de repente você se depara com algum sentimento, com alguma repetição de padrão, que tende a te trazer de volta para essa roda, que tende a não deixar você sair desse processo, não deixar você sair dessa situação que você tá, né? É a tal da só muda de endereço, mas a situação é a mesma. Só que isso é algo que é inconsciente para quem, obviamente, não está buscando um processo de consciência, para quem, obviamente, não está ali se percebendo, não está com interesse em se autoconhecer e entender, né, a própria vida, entender o porquê que essas situações acontecem. Mas enfim, vamos lá. Imagine só, quantos anos você tem? Eu tenho 34. Então são 34 anos de história que eu tenho, desde lá do meu nascimento até hoje. É muito tempo. Eu me lembro desses 34 anos de história? Obviamente que eu não me lembro, né, de todo esse processo. Mas são 34 anos de memórias também. Assim como a sua idade é memórias. É toda uma vida percorrida, aonde desde lá do começo, desde lá do útero da nossa mãe, a gente já começou a ativar alguns bloqueios, né, no nosso próprio DNA. Então a gente cresceu dentro de um núcleo familiar onde nós temos esse núcleo como base, como inspiração. Foi onde nós aprendemos muito sobre a vida, onde nós começamos também a criar muito dos nossos bloqueios e crenças. Por que isso? É ruim? Não, você cresce, todo mundo cresce dentro de um núcleo familiar, né? É normal. Porém, a gente está na infância, a gente não tende a ter essa percepção que temos depois de adulto, né? Do porquê que muitas coisas acontecem na nossa vida. E nós viemos com muitas crenças, então a gente tem essa raiz, né, dos nossos ancestrais, inclusive, porque também não é culpa do pai, da mãe. Isso é algo que vem muito lá de trás. E cabe a nós, hoje, né, tendo essa consciência e esse acesso à informação que nós temos, mudar esse cenário na nossa vida e na vida dos nossos filhos, né, dos próximos, daqueles que vêm depois. Mas, do que eu estou falando, afinal de contas? Você foi lá, viveu toda a sua infância, foi para a vida adulta, né, adolescência, aí você começa, né, a buscar o seu novo emprego, né, o seu primeiro emprego, você começa a ir para a vida, ter os relacionamentos, você casa, você tem filhos, né, ou não, você pode estar aí na busca também. E aí você começa a se deparar com uma série de dificuldades, você começa a se deparar com emoções, você começa a se deparar com vários bloqueios que você tem que não consegue avançar. E a vida vai passando. E aí quando você percebe, você está ali numa roda que parece que roda, roda, roda e não sai do lugar. E aí chega um momento na vida que você olha e diz: tem algo a mais, né? Tem algo a mais. Tem algo além disso. Por que eu estou vivendo nisso aqui, nesse automático? Por que eu estou vivendo nessa mesmice, né? Nessa mesma situação? Bom, é aí que começa
o processo do autoconhecimento, no questionamento, né? E o questionamento, ele é o ponto-chave de tudo, de todo entendimento. Então, o que eu quero mostrar para vocês depois aqui no caderninho também, são algumas perguntas que você deve se fazer todos os dias. Você deve se fazer. Porque se você não se faz, você não busca as respostas, você não emite, né, essa transmissão de que eu estou aqui, estou buscando, quero saber, né, o que está acontecendo. Então, uma das primeiras perguntas que você deve se fazer é o que você está sentindo, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês, realmente muito simples, um caderno, uma caneta, um momento de silêncio, onde vai estar somente você. Eu sempre indico para as pessoas, né, para que elas façam realmente um momento ali de pausa, onde esteja só elas, um momento onde ninguém vai atrapalhar. Coloca uma música, uma frequência, qualquer som, né, da natureza que vai te levar a uma meditação, mesmo que você esteja acordado ali, né? Uma meditação vai te conectar com esse mundo sutil, com o seu eu. Então você vai pegar a sua folha de caderninho e aí você vai começar realmente a fazer, anotar essas perguntas. E por quê? Porque o escrever, né, o ato de você escrever, você fazer essa busca interna, também é algo que vai ativando em você alguns gatilhos, né, que vai fazendo com que você acesse memórias, tá? Então, quando eu estou passando por alguma situação que eu vejo que está de alguma forma me tirando de algum foco, que me chama a atenção, né, que eu hoje com a minha consciência já percebo que é algo que não está normal, eu sempre vou me perguntar algumas coisas. O que essa situação está vindo me mostrar? Então, o que essa situação está vindo me mostrar hoje? Né? Pode ser uma situação de um relacionamento, alguém que entrou na sua vida, né? Um emprego que você perdeu, algum movimento que aconteceu, né? O que ela está vindo te mostrar? Porque tudo é ensinamento. E antes disso, o que eu estou sentindo? Então, o que eu estou sentindo? Estou sentindo um incômodo? Estou sentindo medo, insegurança? Estou sentindo que a minha vida está travada? Aí você vai partir para o porquê. Por que eu estou sentindo isso? Então, se eu estou sentindo um medo, é porque existe alguma raiz para esse sentimento, existe algo que aconteceu nesses 34 anos de história, e aí estou citando a minha idade. Pode ter sido na infância, pode ter sido no útero da minha mãe, pode ter sido em algum primeiro relacionamento, em algum primeiro trabalho. O que aconteceu que me fez ter hoje, desenvolver esse medo? O que foi que aconteceu? Então, quando você busca essas memórias, você traz para a consciência. E o que é a consciência? A consciência é o grande observador, né? É a grande consciência que tudo observa. Então, estou me observando do lado de fora, estou projetando quando eu estou fazendo esse questionamento. Estou me observando. E tendo a consciência, eu começo a desenvolver aqui todo um movimento. Porque primeiro que eu trouxe para minha consciência. Então, quando acontecer, eu já estarei consciente. E aí eu começo a fazer as outras perguntas. Eu quero isso na minha vida? Onde isso irá me levar se eu continuar aqui? E aí aqui você pode incluir uma outra pergunta, né? Que também são muitas perguntas, tá, pessoal? Tô falando um pouco aqui, mas é toda uma linha de pensamento, né? Então, eu quero isso. Pode ser que seja somente um desejo, né? E aí está ligado aos nossos sentidos, às vezes é uma ilusão, né? Do porquê que você quer. Qual que é meu grande sonho, meu grande propósito? Para onde que eu realmente tenho que ir na minha vida? Isso aqui vai me ajudar a chegar lá ou não? Isso aqui vai apenas me desviar do meu propósito? Essa é uma grande pergunta que você sempre tem que se fazer. Porque eu gosto muito de falar que somos almas individuais, apesar de tudo. Como almas individuais, temos um único propósito aqui, que é somente nosso. Então, tudo aquilo que tem ao nosso redor precisa se comunicar para, ou então não deveria estar ali.
entende? Então, se isso vai te ajudar, né, se é algo que tem, que está te trazendo algum ensinamento para você chegar lá no seu propósito, por quê? Porque você está em constante evolução. Então, pode ser que essa situação seja algo que você precisa aprender nesse momento para que você se fortaleça nesse caminho do seu propósito, tá? Eu sei que é muito difícil fazer todo esse questionamento, né? Mas são sementinhas que realmente eu tô plantando aqui para que vocês comecem a fazer essa observação, certo? E aí aqui você vai para uma outra etapa, que é a etapa da ação. Então você vai começar a fazer escolhas. Tive a consciência, percebi e tive a consciência, né? Refleti. O que eu vou fazer agora? Qual é a escolha que eu vou fazer agora? Está alinhada com esse meu propósito ou não? E aí você vai fazer uma escolha. A partir dessa escolha, você começa a movimentar essa roda da sua vida, né? Então você começa a movimentar estando consciente, não mais agindo somente pelo impulso, pelo desejo, pela mente, pelas emoções, sem estar consciente, de fato. Então é um exercício que é profundo, é muito fácil de você se fazer. Então tudo o que acontece no seu dia a dia, você presta atenção e aí você começa automaticamente, pouco a pouco, a incluir, né, esses questionamentos no seu dia a dia. E aí você começa a entrar num estado constante de meditação, né, ali de conexão, de consciência. Então, é algo que parece muito, às vezes, radical, talvez pareça radical, mas quando você está num nível de consciência mais elevado, é natural que você comece a questionar tudo, você começa a entender que onde está o início, o meio e o fim também das coisas, né? Que tudo na vida muda, tudo na vida passa, a vida é uma constante roda, né? Então tem até uma carta do tarô que é a roda da fortuna, né? Que fala um pouco sobre esse destino. Quando, né, eu digo muito isso sobre a minha vida, que realmente tem momentos que eu faço determinada escolha, então quando eu faço uma escolha, eu já passei por todos essas etapas do questionamento, e aí eu faço uma escolha. Quando eu faço essa escolha, mesmo que eu não esteja falando algo para alguém, eu escolhi no meu coração e eu me conectei com a minha divindade e conversei com ela e falei: esta é a minha escolha. Parece que a roda gira, eu tenho essa sensação, porque eu percebo o movimento seguinte, que é como se alguém fosse lá com a mão e girasse uma roda. Algo de diferente acontece. Algo sai e algo vem, e coisas ficam, né, obviamente, mas é um movimento que eu consigo projetar do lado de fora e perceber que existe sim esse movimento. E onde ele começou? Lá no meu primeiro questionamento, que me levou à consciência, que me levou a fazer escolhas, a ser um ser consciente, fazendo escolhas na minha própria vida, não estando mais à mercê do movimento natural que a gente chama aí de Matrix, né? Do inconsciente, mas sim da minha própria consciência, a minha alma, né? Meu coração, minha mente, tudo junto ali, minha consciência. Porque a grande maioria, né, dos processos de relacionamentos acontece isso, né? E principalmente com as mulheres. Então, nós mulheres carregamos muito, até pelas histórias aí antigas, né? Essas repetições de padrões. Então, nos condicionamos muito a isso e temos muita dificuldade em sair de algo, né? Seja sair de um relacionamento, seja sair de um trabalho, seja ter um novo posicionamento, né, na nossa carreira. Então, faça esses exercícios, traga isso para a consciência e busque na sua história, e não somente nela, mas na história, da onde partiu, né? Na história da nossa ancestralidade, que inclusive trabalhei esse assunto na semana passada na vivência do jardim, buscar essa memória, para você ver onde começou isso. E aí cabe a você, tá na sua mão, você tem a chave para mudar esse destino, para mudar a sua história e fazer diferente.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui hoje, é só um pouquinho do que eu tenho para compartilhar. Não esqueçam de curtir, né, comentar e compartilhem com quem vocês acreditam, que sentem, né, que pode ser que faça sentido ouvir isso. E logo logo eu estou aqui com um novo vídeo para vocês, trazendo mais um pouquinho do meu conhecimento, que a minha divindade me traz, que a minha vida me traz, porque ela é um puro conhecimento, a minha vida realmente é um laboratório, né? Então tudo que eu trago hoje aqui é porque eu vivi, é porque eu tive entendimento, e aí trago para vocês a realidade que acontece comigo, que não vai ser igual para todo mundo, não vai servir para todo mundo, mas eu tenho certeza que vai servir para muitas pessoas. E é isso, gente. Beijo e até a próxima.